o sacrifício sacerdotal de Cristo foi, e já falamos aqui, né? Foi substitutivo. Nós chamamos isso de morte, quem sabe? Morte vicária, violenta, morte o quê? Vicária, letra A ou letra B? Vicária, foi violenta, né? A morte vicária, morte substitutiva. Ele morreu no lugar de alguém, em benefício. Na verdade, assim, a preposição que aparece na língua grega, a preposição hiper, significa em benefício de. Ele morreu em benefício de alguém. Vamos então ver Romanos 8,3, mas nesse texto de Romanos 8,3, as traduções mais literais ficaram um pouquinho truncadas e não dá para entender muito bem. Na minha tradução aqui, de Romanos 8,3, eu não gostei da tradução porque ela ficou obscura. Não sei se vocês perceberam aí. Olha só, eu vou ler aqui. Porquanto o que fora impossível à lei, o que foi impossível à lei? Conceder salvação, justificação. Isso foi impossível, a lei não pode fazer isso. No que estava enferma pela carne, como assim a lei estava doente? A palavra enferma, astenés. Astenés é fraqueza. A lei, ela foi enfraquecida pela nossa carne. Porque assim, a lei é boa e forte, mas quando entra em contato conosco, ela se enfraquece. A lei diz assim, não cobiçarás. Aí nós ouvimos isso. Quando nós ouvimos isso nos dá força para não cobiçar, certo? É o contrário. A gente é tão ruim, a gente é tão perverso, quando a gente ouve isso, dá vontade de cobiçar. Ou seja, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, enfraquece a força da lei. Já viram criança? Quando você fala assim, não põe a mão aí. Ela já fica assim o tempo todo. Você pode encher o quarto de doce, sorvete, brinquedos. Você fala, você só não pega isso aqui, ó. Você põe lá. Você pode mexer em tudo, só não pega isso aqui, tá bom? Ela nem vê o resto, ela só fica assim. O que aconteceu? A lei despertou nela o desejo. Então, é isso que nós aprendemos aqui. O apóstolo Paulo fala, a lei não pôde nos salvar porque ela fez o contrário. Ela despertou em nós o desejo. A carne, a nossa carne, nossas paixões, enfraqueceram a força do mandamento santo. Tamanha a nossa maldade. E aí vejam a sequência. O que foi impossível à lei, porque estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando seu próprio Filho. A justificação então e o perdão, Deus providenciou como? Enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Como assim? Ele se fez homem, se fez carne, semelhança de carne pecaminosa, porque ele não tinha pecado. Se você olhasse para Jesus, pareceria um homem comum, como qualquer outro, um judeu como outro qualquer. Mas havia uma diferença, ele não tinha pecado. Essa é a diferença aqui. E aí vem, e no tocante ao pecado. O que significa isso? É uma frase solta aqui. Não tem sentido nenhum isso aqui. Os tradutores foram muito infelizes. Olha só. Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Não entendi essa frase. O que significa isso? E no tocante ao pecado. É uma frase que está aqui solta, parece redação do Enem. Você olha e fala, mas isso aqui não tem lógica nenhuma. O que é isso? Não dá para entender o que aconteceu. Os tradutores aqui da minha Bíblia, eles pegaram a expressão grega e eles traduziram palavra por palavra sem resgatar o sentido. No tocante ao pecado, aqui significa como sacrifício pelo pecado. Esse é o sentido pretendido pelo apóstolo Paulo. Então ele fez isso. Olha lá, o seu sacrifício sacerdotal referente ao pecado. E esse sacrifício foi substitutivo. Olha o finalzinho do versículo. Olha o que Deus fez. Deus condenou onde? O pecado. Na carne de quem? Ele se fez semelhança de carne pecaminosa e Deus então puniu o pecado na carne dele. Essa é a substituição. Deus puniu o pecado humano na carne de Cristo. Ele sangrou, não eu.
Ele foi traspassado, não eu. Ele morreu naquela cruz, o seu corpo ficou ali sem vida naquela cruz, não eu. Deus castigou, Deus puniu, Deus condenou o pecado na carne dele. Ele não tinha pecado, ele tinha uma carne semelhante, tinha um corpo semelhante ao corpo de pecado como nós, mas não tinha pecado. Mas Deus puniu o pecado nosso nele. Essa é a substituição, esse é o sacrifício vicário. É por isso que tem aquele hino, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. É o sacrifício substitutivo. É o meu pecado castigado em Jesus.